Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. O Rio Grande do Sul teve um dia de redução de volume dos rios nesta sexta-feira. Já são 154 mortos na tragédia. Com milhares de pessoas desabrigadas, o governo do estado anunciou que planeja construir 4 cidades temporárias. O governo do Rio Grande do Sul detalhou o plano nesta sexta-feira. As cidades provisórias devem ser construídas em até 20 dias em Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo e Guaíba. Essas localidades atingidas pelas enchentes concentram grande parte dos quase 80 mil desabrigados. A ideia é que as estruturas tenham postos de saúde, brinquedoteca, espaço para os pets, banheiros, dormitórios, lavanderias e cozinhas. São locais mais adequados, porém provisórios também, para que durante algum tempo as pessoas possam estar albergadas em locais com maior dignidade e conforto para si e para suas famílias. O governo estadual também anunciou o repasse até o fim da semana que vem de R$ 2.500 para 40 mil famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, que vivem nas regiões inundadas. Elas estão inscritas no cadastro único do governo gaúcho. Fazer as compras que elas precisarem com esses recursos, seja comida, seja material de construção, seja roupa, seja um eletrodoméstico, o que for. Os números mais atualizados da tragédia no Rio Grande do Sul apontam 154 mortes e 94 desaparecidos. Em São Leopoldo, região metropolitana de Porto Alegre, o dia foi de sol mais frio. Algumas ruas que estavam alagadas ontem à noite ficaram secas hoje. Aqui nessa ponte de São Leopoldo, com o Rio dos Sinos na faixa dos 7 metros, era possível sentir uma maior vibração da estrutura de ferro da ponte. Agora a água baixou um pouco, mas ainda existem muitos prédios alagados e uma grande quantidade de água. Muitos bairros seguem debaixo d'água, mas um sinal de esperança é que os diques que estavam rompidos foram reconstruídos. E a Prefeitura de São Leopoldo ligou novas bombas, que sugam até 3 mil litros por segundo. O que a régua está mostrando para a gente é que de ontem para hoje, o rio baixou cerca de meio metro e está chegando agora na faixa de 6 metros. São em torno de 100 pontos de interdição em todo o estado. Aqui na BR-116, por exemplo, apenas uma das pistas está funcionando. A outra, sentido interior-capital, segue interditada. E Sapucaia para Novo Hamburgo está dando em torno de 3 horas, né? Normalmente é um trajeto de quanto tempo? Devido ao trânsito pesado que a gente tem aqui na região, dá em torno de 40 minutos. Você vai ver também. Sabesp envia bombas usadas durante a crise hídrica em São Paulo para escoar água de enchentes no Rio Grande do Sul. Mais de 500 toneladas de lixo e entulho já foram removidas de Porto Alegre. Ministério Público investiga a instalação de bomba que tirava água de condomínio e mandava para ruas de Pelotas. Depois de acordo, o ministro do Supremo, Cristiano Zanin, suspende decisão e retoma a desoneração da folha. Ator Tony Ramos segue internado após passar por cirurgia no Rio de Janeiro. Brasil será sede da próxima Copa do Mundo de Futebol Feminino. E goleiro Cássio se despede do Corinthians após 12 anos e 9 títulos. Oferecimento: Bradesco, eleito o melhor banco para investir. Os prejuízos já contabilizados no Rio Grande do Sul são bilionários, de acordo com dados da Confederação Nacional dos Municípios. O Thiago Nolasco está de volta agora ao vivo com a gente e tem as informações. Olá, Thiago, boa noite. Oi, Cris, boa noite para você, para o Celso e para todos. Olha, 106 mil casas atingidas de acordo com o levantamento, e o prejuízo só dos moradores chega a 4 bilhões e meio de reais. Aí quando se somam as empresas e o setor público, esses danos provocados já somam mais de 10 bilhões de reais.
Somente as perdas na agricultura são de 2 bilhões e 300 milhões. Esses números devem aumentar porque várias regiões do estado foram duramente castigadas. E as prefeituras, Cris e Celso, ainda trabalham no levantamento dessas informações. É com vocês. Obrigada, Nolasco. A Caixa Econômica Federal informou agora há pouco que 17 agências vão funcionar neste final de semana no Rio Grande do Sul em caráter emergencial. A medida é para facilitar o acesso ao saque calamidade de recursos do FGTS, além de outros benefícios sociais pagos pelo banco. Olha, mesmo com a popularização do Pix, muitas pessoas ainda mantêm o hábito de fazer pagamentos em dinheiro, mas é preciso cuidado. Nesta semana, a Polícia Federal prendeu 2 pessoas no entorno de Brasília suspeitas de enviar pelos Correios mais de 7 milhões de reais em notas falsas. Na hora de pagar as compras, muita gente ainda recorre às cédulas. Eu já estou acostumada, então eu acho prático o dinheiro. Hoje, por exemplo, eu trouxe, para facilitar, para não precisar até o caixa. Não sei, às vezes não tem internet. Nesta loja, numa rua de comércio popular da capital paulista, 20% das vendas são pagas em espécie. A ordem é verificar com atenção as cédulas para evitar as notas falsas, como esta de R$20. Acabam pegando, às vezes, pela pressa, a correria de estar atendendo o próximo cliente, acabam não se atentando ao valor. No caso, a nota de 20, ela é mais fácil de ser passada do que uma nota de 200. Entre janeiro e abril deste ano, o Banco Central tirou de circulação 47 mil notas falsas, que representariam mais de 5 milhões de reais. Dinheiro falsificado não impacta apenas o comerciante ou prestador de serviço. Prejudica e muito a economia do país. É um atentado à segurança monetária do país, porque isso desvaloriza também a nossa moeda, isso cria uma vulnerabilidade no mercado financeiro aqui no Brasil que não pode ocorrer. Segundo o Banco Central, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro foram os estados com mais notas falsas tiradas de circulação nos primeiros 4 meses do ano. E a nota mais falsificada é a de R$100, seguida pela de R$200. E para evitar cair em golpes, o Banco Central explica que todas as cédulas têm uma marca d'água. Quando colocada em contraluz, pode ser vista a imagem de um animal e o valor da nota. O alto relevo pode ser observado na frase República Federativa do Brasil e nas laterais. Nas notas de 20, 50 e 100, também na frase Banco Central do Brasil, na imagem de um animal e no valor no verso da cédula. Em notas acima de R$10, um fio de segurança pode ser visto em contraluz. As cédulas de 50 e R$100 contam com uma faixa holográfica do lado esquerdo e nas notas de 10, 20 e 200, o número que representa o valor muda de cor. Só este ano, a Associação Brasileira de Combate à Falsificação recebeu 28 denúncias de fabricação e comercialização de dinheiro falso. No ano passado, foram 74. Para o diretor da entidade, é preciso melhorar a segurança das cédulas com tecnologia. Isso pode ser feito através da adoção de tecnologias que já estão disponíveis na Casa da Moeda, mas ainda não estão sendo utilizadas pelo fator custo, e também através da inclusão na família do real de ferramentas novas com a reimpressão dessas cédulas em outros modelos. O Banco Central informou que faz acompanhamento contínuo e atualiza as notas sempre que necessário. A taxa de desemprego chegou a 7,9% no primeiro trimestre do ano, um aumento de 0,5 ponto percentual em relação ao último trimestre do ano passado. A pesquisa revelou que 8 milhões e 600 mil brasileiros estão fora do mercado de trabalho. Segundo o IBGE, as maiores taxas de desocupação foram registradas na Bahia, 14%, e no Amapá, 10,9%. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, suspendeu por 60 dias a ação que discute a desoneração da folha de pagamento para os 17 setores da economia que mais empregam no país. Zanin enviou a decisão para a análise dos outros ministros em plenário virtual na sexta-feira que vem. A decisão de Zanin atendeu a um pedido da Advocacia Geral da União, já que o governo, Congresso e empresários chegaram a um acordo. A desoneração será mantida em 2024 e uma reoneração gradual será feita a partir do ano que vem até 2028.
Dados do censo divulgados pelo IBGE mostram que o analfabetismo diminuiu no país em relação ao levantamento de 2010. Mas as desigualdades regionais, raciais e etárias ainda persistem. Quando as letras não dizem nada e frases inteiras são enigmas indecifráveis. É sofrido, minha filha, é sofrido. Tem gente que aprende tarde e a alfabetização só chega na vida adulta. Minha filha me ensinou a escrever meu nome para mim poder não passar perrengue e ler frases como o ônibus, por exemplo, o vila, essas coisas, café, açúcar, essas coisas assim, frase do dia a dia. De maneira histórica, os maiores índices de analfabetismo sempre foram registrados entre os idosos, em especial aqueles com mais de 65 anos, como a doméstica Iris. Mas o último levantamento mostra que é justamente nessa faixa etária que a realidade tem mudado com mais frequência aqui na sala de aula. De acordo com o IBGE, em 2000, 38% dos idosos não sabiam ler e escrever. Agora, de acordo com o último censo, o número caiu para 20%. O levantamento também mostrou que as taxas de analfabetismo entre pretos e pardos diminuíram, mas ainda são mais que o dobro do registrado entre a população branca, que é de 4,3%. Em 2022, 151 milhões e 500 mil pessoas com mais de 15 anos sabiam ler e escrever, o que representa uma taxa de alfabetização de 93%, quase 3 pontos percentuais a mais que em 2010. Mas as desigualdades regionais persistem. Em estados do Sul, como Santa Catarina, por exemplo, o analfabetismo não chega a 3%. Já no Nordeste, o índice é o dobro da média nacional, 14,2%. Estados que convivem com essa taxa de analfabetismo, um elemento tão básico, num patamar ainda do início do século XX. Para quem as letras já não são mais um enigma, a sensação é de alívio e superação. Do que eu era, graças a Deus, vejo o ônibus lá, já sei, vejo o nome aí, já sei. Vamos saber como é que vai ficar o tempo nesse final de semana? Oi, Lide, boa noite. Vem tempestade para a região sul do país? Olha, temos alerta sim, Cris. Boa noite para você, boa noite, Celso, boa noite a todos. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, emitiu um alerta de tempestades para 414 municípios localizados entre Santa Catarina e o Paraná. Neste momento, notamos pelas imagens de satélite que ainda chove entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Amanhã, a frente fria avança e espalha ar frio e temporais até o litoral de São Paulo. Na campanha gaúcha, as temperaturas ficam próximas de 0 grau, com possibilidade de geada ao amanhecer em Bagé, Dom Pedrito, Lavras do Sul e Herval. Atenção, Santa Catarina e Paraná. Pode chover toda a água esperada para o mês de maio em Blumenau e Joinville, Santa Catarina, e em Guaratuba e General Carneiro, no Paraná. Os temporais devem vir acompanhados de ventanias com velocidade acima de 90 km por hora. É alto o risco de deslizamentos de encostas. Sábado, com um tempo firme nas áreas claras do mapa. No giro de temperaturas, Porto Alegre deve registrar até 18 graus à tarde. No Rio de Janeiro e em Goiânia, faz até 32. Em Salvador, dia chuvoso e abafado com máxima de 29. E em Manaus, faz até 30. Em São Paulo, dia de sol entre muitas nuvens com máxima de 29 graus. Em Campo Grande, chove a qualquer hora e faz até 27. Em Florianópolis e em Curitiba, alerta de tempestades e ventanias. As máximas não passam dos 20 graus. Cris, Celso. Estamos juntas amanhã aqui, Lide. Sim. Ok, Lide. O exército de Israel afirmou hoje que resgatou em Gaza os corpos de um homem e 2 mulheres que haviam sido levados pelos terroristas do Hamas. Segundo o porta-voz do exército, os 3 corpos foram encontrados na noite de ontem. Ele afirmou que os civis foram mortos enquanto tentavam escapar dos terroristas no dia do Festival de Música em 7 de outubro e que os corpos foram levados para Gaza.
O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu lamentou as mortes e elogiou a operação militar em Gaza. Netanyahu acrescentou que Israel vai trazer de volta todos os reféns, vivos ou mortos. Nos últimos dias, pelo menos 60 militantes foram mortos e 20 capturados nas ofensivas em Gaza, segundo as forças de defesa de Israel. No litoral do território palestino, o porto temporário, construído pelos Estados Unidos, recebeu o primeiro carregamento de ajuda humanitária. Também hoje, na Corte Internacional de Justiça, na Holanda, Israel negou que tenha cometido genocídio após mais uma acusação da África do Sul. A guerra teve início há 7 meses, quando terroristas do Hamas invadiram Israel e mataram cerca de 1.200 pessoas. Veja a seguir, o presidente Lula sanciona a lei que suspende a dívida do Rio Grande do Sul com a União por 3 anos. Especialista explica quadro que fez com que ator Tony Ramos passasse por uma cirurgia no cérebro. Depois de 12 anos e 9 títulos, goleiro Cássio deixa o Corinthians e vai para o Cruzeiro. O Jornal da Record está de volta. O presidente Lula sancionou hoje a lei complementar que suspende o pagamento da dívida do Rio Grande do Sul com a União pelo período de 3 anos. A ideia é dar um alívio nas contas durante a reconstrução do Estado. A medida vai permitir ao Estado uma folga no caixa de cerca de 300 milhões por mês. A medida permite ao Rio Grande do Sul economizar 11 bilhões de reais com as parcelas da dívida e mais 12 bilhões com os juros. O valor deverá ser utilizado para a reconstrução do Estado. O governo gaúcho tem 60 dias para enviar ao Ministério da Fazenda um plano de ações e enfrentamento dos danos relacionados às enchentes. O governo federal também anunciou hoje o pagamento de uma parcela extra do Fundo de Participação dos Municípios para cidades em estado de calamidade. A estimativa é que 192 milhões e 700 mil reais sejam transferidos para 47 municípios gaúchos. Os municípios declarados em situação de calamidade receberão um valor duplo do Fundo de Participação dos Municípios. Isso vai significar 192 milhões de reais a mais. Isso vai ser uma medida provisória encaminhada aqui pelo governo federal, o Ministério da Fazenda programando o pagamento dessa parcela adicional até o final da próxima semana. O governo deve anunciar na semana que vem medidas de ajuda às grandes empresas do estado. Nós queremos que as empresas mantenham os empregos no Rio Grande do Sul e voltem a produzir o mais rapidamente possível. Todo o nosso empenho é para que o Estado volte à normalidade o mais rapidamente possível, reconhecendo o desafio que essa enchente provocou em todo o Estado. Os anúncios foram feitos durante uma reunião hoje à tarde entre Lula e ministros no Palácio do Planalto. O governo federal está empenhado em contribuir com o governo estadual, em contribuir com as prefeituras. E eu espero que no mais rápido possível a gente consiga colocar o Estado do Rio Grande do Sul de pé, altivo e ativo, como sempre foi. E o presidente Lula sancionou hoje a lei que determina a volta da cobrança do seguro obrigatório de veículos para vítimas de acidentes de trânsito, o novo DPVAT. O presidente vetou 2 artigos que tratavam da aplicação de multas por atraso no pagamento de taxas. O novo DPVAT entra em vigor a partir do ano que vem. O valor ainda será definido pelo governo. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro começou a julgar hoje um pedido do Ministério Público Eleitoral para cassar os mandatos da alta cúpula do governo estadual. O repórter Pedro Paulo Filho acompanhou a sessão. Boa noite, Pedro Paulo. Oi, Celso, uma boa noite para você, boa noite a todos. Olha, o relator do processo chegou a votar pela cassação do mandato do governador Cláudio Castro, do vice Tiago Pampolha e do presidente da Assembleia Legislativa do Rio, deputado Rodrigo Bacelar. Mas agora há pouco, um dos desembargadores pediu mais tempo para analisar o caso e com isso a sessão foi interrompida temporariamente, porque os demais acabaram acompanhando. Ao todo, 9 acusados 9 pessoas são acusadas de abuso de poder político e econômico e também de condutas vedadas, que são ações que acabam impedindo a transparência das eleições. Tudo isso teria ocorrido durante a campanha eleitoral de 2022.
De acordo com o Ministério Público Eleitoral, os denunciados desviaram recursos públicos para promover campanhas eleitorais. Durante o julgamento, o Ministério Público Eleitoral pediu, além da cassação dos mandatos, a inelegibilidade por 8 anos do governador Cláudio Castro e do presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar. Bom, durante a sessão, os advogados dos acusados negaram quaisquer irregularidades. A sessão deve ser retomada na próxima quinta-feira. Celso e Cris. Obrigado, Pedro Paulo. Ainda hoje, Ministério Público do Rio Grande do Sul investiga a instalação de bomba em condomínio de Pelotas, que jogava água da enchente para outro bairro. Em São Paulo, parentes e amigos se despedem do narrador Silvio Luiz. Foi enterrado hoje em São Paulo o corpo do narrador Silvio Luiz. O velório foi restrito a parentes e amigos. Uma voz inesquecível na despedida de outra. O ex-narrador Osmar Santos fez questão de comparecer ao velório de Silvio Luiz em São Paulo. Amigo. Para quem acompanhou uma carreira tão marcante no jornalismo esportivo, era o momento de lembrar muitas histórias. O locutor Fernando Solera, de 91 anos, conheceu Silvio Luiz ainda na juventude. Éramos dois chapas. O talento de Silvio Luiz foi além da narração. Para o presidente do São Paulo, Júlio Casares, ele era um profissional completo. Ele não era só um bom narrador, ele entendia um pouco de tudo, de pré-produção, da edição, até de promoções. O Silvio era um cara talentoso, né? Casagrande destacou o quanto Silvio Luiz era querido pelos torcedores mais jovens. Que a molecada jogava futebol na rua ou numa quadrinha e quando fazia gol, narrava o gol igual do Silvio. Eu fazia isso com meus filhos, né? Eu jogava jogo de botão com meus filhos, quando fazia gol eu narrava igual o Silvio Luiz. Foram tantos anos com a irreverência que divertia torcedores de todos os times que o dia da despedida não podia ficar marcado só pela tristeza, mas também pela lembrança da alegria que Silvio Luiz transmitia em cada narração e também fora do ar. Ele era um cara permanentemente alegre, mas preocupado sempre com os amigos. Um cara que não aceitava a tristeza. Silvio Luiz morreu aos 89 anos por falência múltipla dos órgãos. O último trabalho foi na Record, onde narrou o Paulistão 2024 nas plataformas digitais. Olha no lance! Foi o adeus a um narrador único na história da TV brasileira, com um estilo que já deixa saudade. Inestimável, revolucionário, marcante, né? Estabeleceu um estilo que eu não tenho dúvida em dizer é inimitável. Silvio Luiz foi o único, continuará a ser único. O ator Tony Ramos permanece internado em um hospital do Rio de Janeiro após passar por uma cirurgia para drenar um coágulo no cérebro. A operação foi considerada um sucesso e, segundo o último boletim médico, o estado de saúde dele é estável. Tony Ramos, de 75 anos, deu entrada ontem neste hospital na zona sul do Rio de Janeiro. O hematoma subdural ocorre quando há acúmulo de sangue entre o cérebro e o crânio, aumentando a pressão interna. De acordo com o último boletim médico, uma tomografia realizada hoje mostrou significativa melhora. Tony Ramos está lúcido e respira sem a ajuda de aparelhos. Não há previsão de alta. Segundo os médicos, o que aconteceu com o ator pode ser consequência de uma pancada na cabeça. Ainda não se sabe se foi o caso de Tony Ramos. Os principais sintomas são dor de cabeça intensa, vômito e confusão mental. Numa situação como essa, a indicação é procurar um hospital imediatamente. O hematoma tem diferentes causas. Muitas vezes associadas a traumas, pequenos traumas ou traumas maiores, e também podem ter, entre outras causas, a predisposição por uso de medicações que são feitas para tratar problemas cardíacos
que muitas vezes afinam o sangue e tornam a frequência desses sangramentos indesejáveis mais comuns. Tony Ramos completou 60 anos de carreira este ano. Uma trajetória acompanhada por amigos e colegas de profissão. Eu estou aqui para desejar a plena recuperação desse grande artista que todos nós admiramos. Não tem ninguém na classe artística que não goste do Tony Ramos. O Brasil será a sede da próxima Copa do Mundo de Futebol Feminino. O Brasil foi anunciado como vencedor durante o Congresso da FIFA na Tailândia. O presidente da entidade, Gianni Infantino, abriu o envelope. Brasil! O país derrotou a candidatura europeia, que reunia 3 países: Holanda, Alemanha e Bélgica. O Mundial Feminino será realizado em 2027. A previsão é de que a abertura aconteça no dia 24 de junho. Será a primeira vez que o torneio vai acontecer na América do Sul. No Brasil, serão 10 cidades sede. A abertura e a final devem acontecer no Maracanã. Outros 9 estádios da Copa do Mundo masculina de 2014 também serão usados. Jogar uma Copa do Mundo em casa é o sonho de tantas meninas no Brasil. Por isso, eu quero agradecer a todos que fizeram parte desta conquista. E vamos seguir juntas, construindo o futuro que o futebol de mulheres no Brasil, na América do Sul e no mundo merece. A FIFA anunciou uma ação global contra o racismo em partidas de futebol. Clubes podem até perder os jogos se os atos racistas não forem interrompidos. A entidade criou um gesto para que jogadores e árbitros denunciem o preconceito. Os 2 braços cruzados na altura dos punhos com as mãos estendidas e os dedos esticados. O ato dá início a um protocolo determinado pela FIFA. O árbitro deve pedir o fim do comportamento racista em um anúncio feito pelo sistema de áudio e vídeo do estádio. Se os atos prosseguirem, o jogo pode ser encerrado com a derrota do time que está associado aos atos racistas. A decisão inédita é uma resposta da FIFA aos inúmeros casos de racismo que têm acontecido no futebol, principalmente aqui na Europa. Entre as principais vítimas de preconceito, o atacante do Real Madrid e da seleção brasileira, Vinícius Júnior. A FIFA pretende que entidades filiadas pressionem os governos de todo o mundo para reconhecer o racismo no futebol como crime. O presidente Gianni Infantino disse que jogadores e jogadoras serão ouvidos para avaliar as estratégias. Um hospital em Ilhéus é o primeiro da Bahia habilitado para prestar atendimento especializado a indígenas. A equipe da unidade visitou aldeias e passou por um treinamento para acolher os povos da região. Esse sorriso no rosto tem um motivo. O acesso à saúde e o acolhimento à população indígena possuem um espaço especializado e completo, com 105 leitos para partos, gestações de alto risco, pediatria clínica e UTIs neonatal e pediátrica. O Hospital Materno-Infantil Dr. Joaquim Sampaio, aqui em Ilhéus, sul da Bahia, é o único em funcionamento com autorização do Ministério da Saúde, voltado para o atendimento especializado aos povos indígenas. A ideia é ofertar um serviço de saúde humanizado, que respeita a diversidade cultural e considera as necessidades específicas dos grupos étnicos da região. Com mais de 229 mil indígenas, a Bahia é o estado com a segunda maior população de povos tradicionais do país, o que representa 1,6% dos habitantes. É um atendimento humanizado, como todo atendimento que a gente oferta aqui no hospital, mas, para além disso, para a população indígena, nós precisamos garantir as adequações direcionadas à cultura, à religião deles. E isso a gente vem diariamente trabalhando dentro da unidade e vem conseguindo ofertar. Para se ter uma ideia, só no Amazonas há mais indígenas do que na Bahia. A cacique Jesuína é de um território tupinambá em Ilhéus. Como representante do povo, ela comemora a conquista de uma unidade de referência para a região. Sempre teve essa carência em um atendimento humanizado, especializado, que desse
condição, né, as nossas crianças, as nossas gestantes estarem em um espaço acolhedor e que permitisse, né, que também nossos saberes ancestrais eles fossem também valorizados. Profissionais que atuam no hospital visitaram aldeias e foram treinados para atender a população indígena. Antes de a gente capacitar toda a nossa equipe, a gente teve contato prévio nos aldeamentos, conversamos, estudamos um pouco mais sobre a questão cultural e, após todo esse rastreamento, foi feito todo um trabalho de capacitação, de educação com toda a equipe. Desde a inauguração em 2021 até abril de 2024, mais de 7.000 partos foram realizados. Agora, com a nova habilitação, 273 partos de indígenas já foram feitos. O número de municípios acolhidos pela unidade também cresceu. Passou de 20 para 145. Nós temos um plano de expansão, então foi a primeira iniciativa feita no materno infantil e que tivemos êxito, e agora nós estamos partindo para estruturar o atendimento no Hospital de Porto Seguro, que também é uma região muito densa dos povos indígenas e que a gente vai poder, de forma ali, assistir a toda aquela população de forma especializada o atendimento, respeitando todas as condições culturais e sociais da região. Veja a seguir, equipe do Jornal da Record acompanha com exclusividade a abertura de comporta para conter a água do Guaíba. E ainda, o Ministério Público do Pará investiga supostas irregularidades de empresa que administra Hospital Municipal em Belém. O Ministério Público do Pará abriu uma investigação para apurar supostas irregularidades na contratação de uma empresa terceirizada pela gestão de Edmilson Rodrigues, na Prefeitura de Belém. Os promotores suspeitam que não houve contrato ou licitação e apuram se houve superfaturamento. O esquema teria acontecido num hospital municipal. No corredor da unidade de saúde, filas de pacientes que aguardam atendimento há dias. Sem estrutura, funcionários precisam improvisar. Esse homem de camisa verde faz a refeição em cima da maca. O flagrante foi registrado no Hospital Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti, um dos maiores de Belém. Muitas pessoas pelo corredor, é uma situação mesmo muito precária, sabe? Muito mesmo, é angustiante. O marido da Laís passou 3 dias no corredor, à espera de um leito. Muita gente comendo na maca, muita gente comendo no chão, porque não tem lugar para ficar. Acompanhante, tem acompanhante que chega e passa a noite todinha em pé. Não tem colchonete para as macas, não tem. Tu tem que trazer da tua casa um lençol, alguma coisa, senão eu te deito só naquela maca que é só o ferro mesmo. Funcionários da unidade denunciam que falta também remédios e suprimentos hospitalares. Com receio, esta servidora não quer se identificar. As famílias precisam comprar, sair do hospital e comprar. Como se compra também fralda, como às vezes compra material de curativo, gás, às vezes falta atadura, às vezes falta esparadrapo, às vezes falta luva para procedimento. E, então, a demanda do pronto-socorro é muito grande para pouco material que chega. Além da superlotação e da demora no atendimento, o hospital administrado pela Prefeitura da capital paraense também é alvo de uma investigação do Ministério Público do Pará sobre supostas irregularidades na contratação de uma empresa terceirizada. Segundo denúncias, a empresa teria fornecido mão de obra ao hospital por 1 ano, sem nenhum contrato. Segundo a denúncia, a empresa Fênix Logística e Administração de Serviços de Saúde teria trabalhado para o município de Belém sem cobertura de qualquer contrato entre agosto de 2021 e dezembro de 2022. No Hospital Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti, a empresa forneceu mão de obra médica ao longo do ano de 2022, também sem contrato. Ainda segundo o Ministério Público, a contratação verbal da empresa aconteceu sem licitação. Pelos serviços prestados ao hospital, a Prefeitura de Belém pagou R$600 mil em 1 ano. A promotoria apura se houve superfaturamento e a eventual responsabilidade de servidores públicos. Por meio da Secretaria Municipal de Saúde, a gestão do prefeito Edmilson Rodrigues alegou que desconhece a investigação do Ministério Público sobre a contratação da empresa Fênix. Sobre a falta de insumos, afirmou que a compra de materiais demanda tempo e que, apesar da lotação da unidade, não há registro de falta de atendimentos. Nós não conseguimos contato com a empresa Fênix. Em 2022, o Ministério Público do Pará já havia entrado com uma ação civil pública contra a Prefeitura de Belém, com o objetivo
de conseguir melhorias nos serviços. Falta mais respeito com o povo, né? O Ministério Público do Rio Grande do Sul foi acionado para investigar a instalação de uma bomba para retirar a água que invadiu um condomínio de luxo em Pelotas, no sul do estado. O volume extra era jogado em outro bairro. O vídeo gerou indignação. A bomba estaria retirando água de um condomínio de luxo e mandando para bairros vizinhos em Pelotas. Segundo a prefeitura, a instalação é irregular. O Ministério Público foi acionado para investigar o caso, mas ainda não se pronunciou. O condomínio se defendeu, dizendo que nunca pensou em prejudicar terceiros, porque o escoamento já ocorre de forma natural, mas que optou pela retirada da bomba. A cidade de Pelotas continua parcialmente alagada. Barreiras foram instaladas para tentar conter a inundação. A prefeitura divulgou um mapa que mostra quais regiões devem ficar alagadas caso os níveis da Lagoa dos Patos e do Canal São Gonçalo continuem subindo. No fim da tarde, o nível da Lagoa dos Patos havia chegado a 2,71 metros e o Canal São Gonçalo estava com quase 3 metros. O bairro mais atingido até o momento é o Laranjal, que beira a lagoa. Esta aqui é a rua do calçadão da Praia do Laranjal. A água da Lagoa dos Patos tomou conta de tudo. O nível chegou a quase 2,80 metros. Por aqui já não é mais possível diferenciar o que é a areia da praia e também as praças. Tudo ficou submerso. 700 pessoas estão desabrigadas em Pelotas. Mesmo diante da calamidade, voluntários não param de ajudar. A Universal já arrecadou mais de 248 toneladas de alimentos na campanha SOS Chuvas do Rio Grande do Sul. Foram arrecadados ainda 507 mil litros de água, mais de 16 mil kits de higiene, além de roupas, cobertores, remédios e insumos hospitalares. A cada dia, os mais de 25 mil voluntários do Unisocial trabalham para ajudar as vítimas em todas as áreas atingidas pelas enchentes. Você também pode ajudar nessa corrente com uma doação de qualquer valor. A chave Pix do Unisocial é social@universal.org. O valor de sua doação será revertido em suprimentos para as famílias que estão desabrigadas no Rio Grande do Sul. O governo do Rio Grande do Sul também recebe doações. A chave Pix é o CNPJ 92 958 800 1000, ao contrário, 38. Segundo as autoridades, os recursos serão todos direcionados para o apoio humanitário às comunidades afetadas pelas cheias. A Prefeitura de Porto Alegre reabriu uma das comportas que tem a função de fazer a contenção da água do Guaíba. O Jornal da Record acompanhou com exclusividade a primeira abertura depois do início da enchente histórica que atinge a capital gaúcha. O plano da Prefeitura de Porto Alegre é fazer a água voltar para o Guaíba. A abertura da comporta número 3 para tentar escoar a enchente que invade o centro histórico da capital foi acompanhada com exclusividade por nossa equipe. A decisão foi tomada porque o nível da água do lado de lá da cidade, ou seja, no centro da cidade, neste momento está mais alto do que aqui no Guaíba. Com a água represada no centro, o trânsito na Avenida Mauá, principal via de acesso à região central da capital gaúcha, está interrompido e ainda sem previsão para liberar as pistas. O objetivo foi alcançado, era justamente fazer com que parte, pelo menos, da quantidade enorme de água que ainda está na Avenida Mauá e por todo o centro histórico viesse de volta para o Guaíba. A decisão foi tomada depois que os técnicos da Prefeitura e especialistas averiguaram, mediram e constataram que o nível do lado de cá do muro estava mais baixo do que o nível lá da cidade, lá da Avenida Mauá. O nível do Guaíba está em 4,62 metros. O limite para a inundação é de 3 metros. E a água nas ruas de Porto Alegre também está mais baixa.
Com isso, a remoção de entulho aumenta. A capital gaúcha já removeu mais de 500 toneladas de lixo. Também hoje começaram a chegar ao estado bombas de drenagem de alta capacidade utilizadas durante a crise hídrica em São Paulo há 10 anos. Esta é uma tentativa para baixar o volume de áreas alagadas. Os equipamentos foram cedidos pela Companhia de Saneamento de São Paulo. São 18 bombas que flutuam na água. A maior delas tem capacidade de sugar 1.000 litros por segundo e pesa 10 toneladas. 4 aviões da Força Aérea fazem a operação. E mais 14 carretas do Exército vão partir amanhã com equipamentos. Depois de 12 anos de dedicação ao Corinthians, o goleiro Cássio está dando adeus ao clube. O que às vezes parecia só conversa de torcedor foi confirmado. Cássio vai mesmo embora do Corinthians. Hoje, no fim da tarde, ele postou um vídeo para agradecer a torcida. Eu saio aqui com o sentimento só de agradecer por tudo que vocês fizeram por mim. Muito feliz com tudo que eu vivi aqui. O goleiro deve vestir a camisa do Cruzeiro pelas próximas 3 temporadas. O clube mineiro teria chegado a um acordo com a diretoria corintiana sobre a compra do jogador de 36 anos. Cássio, que vinha sofrendo pressão da torcida por melhores atuações em campo, preferiu sair. Cássio era o capitão, dava a cara para bater. Ele é o único jogador do Corinthians que não fugia das entrevistas. Então, foi um desgaste. Ele está saindo porque ele não suportava mais. Tudo recai nas costas dele. Nos campeonatos recentes, o goleiro foi alvo de críticas por falhas cometidas e nas últimas partidas perdeu a posição de titular para Carlos Miguel. Pela crise que o Corinthians está vivendo e outra coisa também de a torcida não está apoiando tanto nos jogos dele, eu acho que muita pressão levou ele a ir para outros caminhos. Por mais que ele tenha ganhado diversos títulos, dado diversas glórias ao nosso Corinthians, né? Tava na hora já porque ele estava sobrecarregado mentalmente. A fase difícil não apaga a história de Cássio no Corinthians. Nos 12 anos em que defendeu o clube, o goleiro disputou 712 partidas, ficando atrás apenas do lateral esquerdo Vladimir, que tem 806 na lista dos jogadores que mais vestiram a camisa corintiana. Nesse período, Cássio conquistou uma coleção de títulos. Foram 9. Só de Paulistão, 4. Tem ainda 2 campeonatos brasileiros, uma Libertadores, uma Recopa e o tão desejado Mundial de Clubes em 2012, em que foi eleito o melhor jogador do torneio. Mas o gigante de 1,96 m de altura vai mesmo embora, deixando o legado de quem é reconhecido por muitos como o maior goleiro da história do Corinthians. Fez e vai deixar a história, com certeza. Desejo tudo que é melhor para ele, que ele foi o melhor. A nova temporada da série Reis, A Divisão, estreia no próximo dia 21. A superprodução vai mostrar o declínio de um reino e uma rivalidade acirrada. Uma nação. 2 líderes. Depois de uma fase de crescimento e glória, Israel se divide. Essa é a história no centro da nova temporada da série Reis. O que corrompeu Salomão, a Bíblia fala que foram as mulheres. As mulheres queriam servir seus deuses e nisso ele desagradou a Deus. Falou, olha, eu vou rasgar Israel dos descendentes de Salomão. Não farei isso enquanto você estiver vivo, mas durante o reinado do seu filho. O filho dele vai pagar, porque ele não andou nos meus caminhos. Ação! Na temporada 10, a preparação de Roboão para ser o futuro rei, né? Então tu tem toda essa questão do como o Roboão se sente em função de tudo que está acontecendo. Ele vê os erros do pai e ele mesmo se pergunta, eu vou repetir isso? Sim, meu filho, mas teria sido mais prudente se você tivesse me consultado antes. E Roboão é aquele que vai dar continuidade ao reino do pai. Ele surge no cenário bíblico como extremamente imaturo. Ele é um rei que ele dá ouvidos não para aqueles conselheiros experientes que sabem o que tem que ser feito, mas ele dá ouvidos para os seus colegas, para os seus amigos, digamos, desde a infância.
Você vai ocupar aquele trono ali? Você vai sentar naquele trono? Aquele trono. É uma experiência incrível. Como que vai estar a fé de Roboão quando ele assume o trono? Roboão, ele fica meio que perdido, não sabe o que fazer. Você está sendo corrigido, Salomão. Assim como Salomão, o filho vai receber conselhos muito importantes. O anjo Micael representa o amor, a paz, a serenidade, a justiça. Ele representa essa voz de Deus. Deus não mudou. Quem mudou foi você. O único spoiler que eu posso dar é que o Roboão, ele segue um pouco do caminho do pai. Então vai dar um pouquinho de trabalho para o Micael também. Nos encontramos mais tarde. Roboão vai herdar o reino e um inimigo do pai. Roboão reina, mas vai ter muita batalha entre Roboão e Jeroboão. Pessoal! Jeroboão foi um servo de Salomão. Jeroboão, primeiro eu queria dizer que vocês todos estão de parabéns pelo ótimo trabalho aqui no terreno para o templo do nosso Deus. Parabéns. Vamos precisar de mais homens, Jeroboão. Eu vou recrutar mais, meu rei. Mas se revolta com as atitudes do rei e recebe uma mensagem divina para liderar parte do reino dividido. Nesse início da 11ª temporada, ele está muito confiante com essa profecia. Ele acredita que ele está seguindo o caminho certo. Outras pessoas pagarem pela arrogância de um rei. E ele é uma pessoa assim que quer fazer as coisas certas, só que ele não consegue fazer muito, manter muito a vida dele ali em controle. E Jeroboão vê no Roboão justamente a continuidade da vaidade, tudo aquilo que Salomão representava ao longo da 10ª temporada para Jeroboão. E mesmo tendo sido o indivíduo que Deus escolheu, isso não significa que Jeroboão vai fazer o que é certo. Jeroboão também tem os seus motivos, como Roboão também tem muitos motivos para lutar pelo reino do seu pai. E aí é um contra o outro, né? Aquele conflito Jeroboão contra Roboão. A 11ª temporada de Reis, A Divisão, estreia no próximo dia 21, às 9 da noite, logo após o Jornal da Record. Essa edição termina aqui e à 00:30 tem mais Jornal da Record. Fique agora com Reis, a Decadência. E logo depois de Gênesis tem a Grande Conquista. Chegou a hora da troca de poder. Quais serão os novos donos da mansão? Não perca! Boa noite, bom fim de semana para você. Boa noite.